Olá, sétimos anos, tudo bem? Então vamos dar continuidade ao nosso conteúdo? Gente, a gente está estudando o capítulo 6, o Oriente, Índia, China e Japão. Lembram que a gente já conversou que os portugueses primeiro, né, foram os primeiros a fazer essas viagens, e depois os europeus chamavam toda aquela parte de Oriente, eles não distinguiam o que era a Índia, o que era a China e o que era Japão, certo? Nós já vimos também, né, o que nós já estudamos, quais eram os interesses e por que aconteceram essas grandes navegações. Lembram desse slide? Depois nós vimos que, primeiro eles faziam um périplo africano, né? Lembram disso? Faziam todo o périplo africano, chegavam aqui no Cabo das Tormentas, que depois é chamado de Cabo da Boa Esperança, e daqui passavam para cá, ó, para Ásia, depois de contornar todinho o continente africano, chegavam ali na Índia, da Índia para a China e da China para o Japão, certo? Então aqui vimos vários mapinhas a respeito disso. Vimos também um pouquinho de como eram essas navegações. Vimos que na Índia eles chegaram com muita violência, fazendo a submissão desse povo, né? Submetendo esse povo aos seus interesses, às suas exigências. Vimos um pouquinho sobre o hinduísmo e o budismo, que são religiões indianas. E vamos dar continuidade aqui, na China. Então, gente, quando eles chegaram lá na China, a estratégia foi outra, tá? O que acontece? Quando eles chegaram lá e viram a China, esse império rico, extremamente inteligente, extremamente desenvolvido, viram grandes construções como as muralhas da China e viram principalmente a armada, isso é, a frota de navios dos chineses, os portugueses sabiam que violência não ia adiantar, não ia ser legal, né? Então aqui, ó, eu tenho até uma ilustração que compara. Olha a diferença de um navio de junco, que é tipo uma madeira chinesa, e uma caravela portuguesa. Então, olha só. Essa daqui é que o Vasco da Gama utilizava, e essa daqui era a que era mais comum encontrada na China, durante a dinastia que governava nesse período. Então, olhem a diferença, tá? Então, quando os portugueses viram isso, eles opa, nós temos que chegar com respeito na China, não dá para fazer como na Índia, tá? Então, eles começaram primeiro tentaram alguns acordos, tal, não deu certo, eles ficaram na clandestinidade, tá? A China já era conhecida da Europa, principalmente por ser um celeiro de invenções, tá? Olha lá o que diz na nossa apostila, acompanha a leitura com a prof. Em 850, carvão, enxofre e minérios foram misturados por monges taoístas, do taoísmo, ensinamento filosófico religioso chinês, que buscavam um elixir para a vida eterna, tá? A mistura foi usada pelos árabes na Península Ibérica no século XIV, tendo sido aperfeiçoada pelos ingleses para a produção de canhões. Assim surgiu a pólvora. Então, os chineses inventam a pólvora, né, principalmente com o intuito de fazer fogos de artifício, e depois ela é aperfeiçoada pelos ingleses e vai ser usada nas armas, tá? Continuando. Olha só o que a apostila também comenta lá na página 25. Os chineses chamavam o seu território de Império do Centro. Já pensou se a gente tivesse uma história chinocêntrica? Por considerarem estar no centro do mundo. Em 1513, os portugueses chegaram à China e encontraram um império muito diferente da Índia. A primeira e a mais significativa diferença estava no poder da marinha militar chinesa em relação à indiana. A grande força militar dos chineses, no entanto, não foi o único fator que impressionou os portugueses, tá? Então, quando eles chegam na China, realmente eles ficam deslumbrados com tudo aquilo. Então, o que a prof já falou, né? Uma coisa que vocês têm que ter bem claro, em cada lugar que eles chegaram, eles tiveram ações diferentes, maneiras de agir diferentes, né? Então aqui, ó, tem uma ilustraçãozinha só para vocês terem uma ideia do que é a Grande Muralha da China, né, que dá para ser vista até da Lua, e alguns aspectos que a gente não pode esquecer, tá bom? A China era vista como um grande celeiro de invenções, o papel, tá? Até o papel moeda, que era feito dinheiro, a impressão em blocos, vai ser mais ou menos daqui a pouquinho, lembram lá que a gente estudou durante a reforma religiosa, que vai ter a imprensa de Gutenberg? E na China eles já tinham uma forma de impressão em blocos de madeira, tá?
navios superiores, pontes suspensas, escova de dentes, papel higiênico, fósforo, entre muitas outras coisas já existiam na China, tá? Então, como eu já expliquei, primeiramente eles estabeleceram relações diplomáticas de comércio, isso é, eles faziam tratados, eles pediam permissão, e depois que o governo chinês resolveu cortar esse comércio, eles partiram para a clandestinidade, tá? Para os chineses não tinham nada que vinha da Europa que era interessante, tá? O único produto de interesse era a prata, que eles estavam usando para fazer moedas, tá? Porque nesse período eles estavam deixando de usar o dinheiro de papel. Olha só que engraçado. E o que os portugueses compravam? Compravam seda, porcelana, pólvora, temperos, ópio, que hoje é tido como uma droga, mas naquela época era utilizado como analgésico para ajudar as pessoas doentes, as pessoas que tinham ferimento, e o almíscar, que é extraído de um animal, tá? De um dos órgãos de um cervo, e ele é usado para fazer perfume, tá? Em 1555, a coroa portuguesa estabelece um acordo e cria um entreposto. Então pense quando que eles chegaram lá no Oriente e só em 1555 que eles conseguem estabelecer um entreposto lá na China para poder daí realizar o seu comércio. Continuando, pessoal, lá na página 27 nós temos alguns textos bem interessantes que eu gostaria que vocês acompanhassem a leitura, tá? Então olha só. Essa superioridade da China vem então sobretudo dos progressos efetuados no domínio da construção naval. As ajudas à navegação, mapas, bússolas, compasso, meios de medir o tempo, a posição e etc. não são muito disseminados no começo do século XV, mas, enquanto os europeus se serviam ainda de galeras de uma única vela, barcos, tá? Barcos de uma única vela, muito lentas, ou naus mais rápidas, porém frágeis, os juncos de alto mar dos chineses surpreendem os viajantes estrangeiros, como Marco Polo. Eles têm muitas vezes 60 metros de comprimento e 30 de largura, e tem mais de 50 cabines. Então eu já mostrei para vocês, né, a diferença do tamanho de um navio chinês e de um navio português, certo? Para vocês terem uma ideia. Aí aqui, ó, a gente tem mais um trechinho do livro do Marvin Perry. Olha só o que ele fala. Não só o Ocidente tinha vontade de expandir, como também dispunha da tecnologia necessária ao sucesso dessa empreitada, embarcação à vela aparelhadas. Esse fator o distingue da China, tá? E dos territórios islâmicos. Então, por que os europeus foram os primeiros a fazer essa empreitada das grandes navegações, né? Dos territórios islâmicos, e ajuda a explicar o porquê o Ocidente, não as civilizações orientais, deu início a uma era de conquistas que resultou no domínio global. Além de ser mais fácil de manobrar e mais rápido em mares abertos do que as galhas movidas a remo, tá? O navio à vela tinha uma vantagem tática adicional. Era equipado com canhões embaixo do convés. Então, assim, além, né, de tudo que ele colocou aqui, do avanço tecnológico e tudo mais, que os portugueses também tinham, toda aquela questão de já terem se unificado e tudo mais, os navios deles, eles eram um pouco mais rápidos e eram equipados com canhões. Então, olhem só, aqui tem novamente aquela imagem, tá? Então, esse aqui é um navio chinês de junco, muito resistente, porém mais lento, porque era remo, tá? E aqui nós temos as caravelas, do tipo que o Vasco da Gama utilizava. E uma diferença bem importante era aqui, ó, gente. Dei uma olhadinha aqui. Embaixo nas caravelas, vocês podem ver esses canhões. Então, isso daqui propiciava que os portugueses atacassem muito antes de um navio chegar perto. Então, se os outros tipos de navios, eles tinham que emparelhar um navio do lado do outro e pular para o navio do inimigo, aqui nas caravelas vocês tinham esses canhões. Então, isso aqui facilitava o combate em alto mar. E também para fazer como eles fizeram na Índia, que emparelharam lá as caravelas com todos os canhões apontados para a cidade. Então, eles podiam atacar uma cidade sem nem ao menos estar nessa cidade, tá? Então, isso já mostra um pouquinho do poderio militar dos portugueses, tá? Esses textos, se vocês ficarem curiosos, está lá na página 27 da apostila de vocês.
Dando continuidade, nós vamos falar do Japão. Depois que os portugueses passaram em Calicut, na Índia, foram para a China, eles chegam ao Japão. Os portugueses vão chegar no Japão em 1543, tá? E eles chegam lá e encontram muitos conflitos internos, tá bom, gente? Que conflitos são esses? São entre os daimyos e o imperador e os shoguns. Mas, professor, o que são esses nomes? Esses daimyos, eles são como se fossem a elite rural, sabe? Os fazendeiros ricos e tudo mais. Então, esse pessoal estava descontente com o imperador, tá? Shoguns quer dizer o mais alto cargo, equivale a um coronel aqui no exército brasileiro, tá bom? Um general. E o que acontece? Os portugueses chegam lá e tá todo esse povo brigando, tá? E qual que vai ser a diferença? Qual vai ser a influência dos portugueses na vida desse Japão? Vai ser o seguinte: lá naquela época, as guerras davam por confrontos entre os samurais. É, bem isso que vocês estão imaginando, aquela figura vestida com aquelas túnicas, né, de seda, aqueles kimonos, que lutava com as suas espadas, tá? E os portugueses chegam e levam os mosquetes, as armas de fogo. E isso vai fazer toda a diferença na hora do confronto, tá? Os samurais, eles não foram páreo para os mosquetes, para as armas de fogo levadas pelos portugueses, certo? E o que os portugueses compravam do Japão? Nós já vimos que eles vendiam os mosquetes. Eles compravam a prata, o cobre, a seda, a porcelana, a laca e pedrarias, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui o que a apostila traz pra gente sobre os shoguns e os samurais. Olha lá, shoguns eram os títulos conferidos àqueles que ocupavam o mais alto cargo militar, tá? Que eram como se fossem os generais do imperador. Os guerreiros samurais lutavam usando a arma chamada de katana, a espada com lâmina curva, e eram movidos por um rígido código moral, com base na lealdade e na coragem, tá? E eles acreditavam muito nesse código moral. Então, se às vezes eles perdiam uma batalha, era comum que eles se suicidassem, tá? Fazia parte da tradição deles. Quando você era um samurai e você perdia uma batalha, era comum que por conta da desonra, você mesmo se matasse. Complicado, né? Diferente. Então, vamos lá. Ainda sobre o Japão. Foi mais ou menos nesse período, tá? Lembra que a prof falou que era interessante para a igreja também participar das grandes navegações? Então, no Japão, vai uma companhia de jesuítas, tá? E eles vão se estabelecer na cidade de Nagasaki, tá bom? Então, mais ou menos junto com os portugueses, chegam também os jesuítas, que vão implantar o cristianismo no Japão, tá? Continuando. Lá pelo século XVII, tem a vitória do shogunato, tá? Que nada mais é o quê? O alto cargo militar apoiado pelos imperadores, né? E em 1635, eles vão promulgar o Edito de Sakoku. O que é esse edito? Esse edito fala do fechamento de todos os portos e a perseguição dos cristãos. Então, o Japão vai se fechar para o resto do mundo, tá? Mais ou menos aqui em 1635, com a publicação desse edito, e os portugueses, europeus e demais culturas não poderão mais comercializar de maneira legal. Claro que o comércio ainda existiu de forma clandestina, tá? E eles vão perseguir os cristãos, vão dizer que não faz parte da cultura japonesa, e vão ter várias pessoas que serão assassinadas, olha só. E futuramente vou pintar quadros sobre isso. Então aqui nós temos os mártires de Nagasaki. Todos os freis que foram mortos nesse período, tá bom? De perseguição aos cristãos. Então, gente, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O que a apostila traz que eu achei bem legal. Então, dá pra ver aqui um mapinha, eu imagino, né? Então, aqui nós temos o Brasil, América do Sul, América Central e um pedacinho da América do Norte, certo? E a apostila conta pra gente um pouquinho dos produtos que não existiam na Europa e que foram levados por esses europeus que fizeram as grandes navegações. Então, você tem o milho, ó, que foi levado por Cristóvão Colombo, o tomate, que hoje é extremamente italiano, né? A gente lembra dos molhos italianos e tudo mais. O peru,
que é essa ave grande que a gente geralmente come no Natal, mas que passou a ser parte da alimentação tanto espanhola quanto inglesa. O cacau, é nessa época que vai nascer o chocolate, tá? Aí nós temos aqui também, ó, esse bichinho que é considerado praga nas plantinhas, a cochonilha, tá? É um bichinho vermelho que vive nas plantas. Ela vai ser usada para fazer corante, tá? O quinino, que depois foi descoberto que é uma erva medicinal e nesse tempo aqui ajudou no tratamento da malária. O tabaco aqui, ó, das Américas também, né? Que vai ser muito usado na Europa e depois difundido pro resto do mundo. A batata, gente, que depois vai ser o principal alimento tanto na Irlanda como na Alemanha, tá? E aqui o nosso pau-brasil, né? Que vai ser usado para tingir roupas e tudo mais, tá bom? Então, a gente encerra o capítulo 6 por aqui. A atividade que vai valer presença é a trilhas, tá? O Oriente, Índia, China e Japão. Então, resolvam lá no Positivo On. Tá liberado até domingo. Então, corre lá, não perde o prazo. É a atividade que vai valer presença. E na aula do Zoom de amanhã, eu explico qual que vai ser a atividade que vale 2 pontos na nossa média. Lembrando que a gente tem 4 pontinhos aí de trabalhos, né? Então, 2 eu já explico na próxima aula, tá bom? Um beijão e até sexta!